No vídeo de hoje falaremos sobre os instrumentos de teclado. Os instrumentos de teclado têm por característica distintiva a possibilidade de execução de diversas notas simultâneas. A família dos teclados diz respeito ao modo como o instrumentista executa a peça e não como o som é produzido. Na verdade, não há uma classificação única para os instrumentos. Existem classificações tradicionais, outras mais científicas, e pode até acontecer de alguns instrumentos poderem se enquadrar em mais de uma classificação. Mas o fato é que pessoas que tocam um instrumento de teclado frequentemente são capazes de tocar outros instrumentos da mesma família. De acordo com a classificação de Hornbostel-Sachs, esta sim é uma classificação científica e que serve para todos os instrumentos musicais, não somente os teclados. Os instrumentos se dividem em aerofones, em que o som é produzido pelo ar, por colunas de ar. É o caso do órgão e do acordeão. Os cordofones, em que o som é produzido por cordas. É o caso do piano e do cravo. Os idiofones. O som é produzido por sólidos sem tensão. É o caso da celesta. E os eletrofones, em que o som é produzido também pela eletricidade. A classificação de Hornbostel-Sachs ainda prevê os membranofones, em que o som é produzido pela vibração de membranas, como é o caso dos tambores. Mas não há até hoje instrumentos de teclado que acione membranas, ao menos não que seja amplamente conhecido. Vamos começar com o mais antigo de todos, o órgão. O registro mais antigo que existe do órgão é do século III a.C., como uma invenção de Ctesíbio de Alexandria. Originalmente, o órgão usava o peso da água para comprimir o ar e assim criar os diversos sons. O nome órgão vem do grego organon, que significa instrumento, mas no caso a palavra chegou ao português por redução do latim organum hydraulicum, ou instrumento hidráulico, embora os órgãos de hoje não usem mais a água para produzir o som, a não ser alguns instrumentos derivados, como a calíope, que funciona a vapor. Tipicamente, o órgão se opõe aos demais instrumentos de teclado por permitir uma nota sustentada, que só desaparece após o instrumentista levantar o dedo ou levantar o pedal. O órgão hoje é muito associado à liturgia cristã, sendo usado na Igreja Católica e nas igrejas protestantes. Isso se deveu ao pontificado de São Vitaliano, Papa entre os anos 657 a 672, que autorizou o uso do órgão para fins religiosos. Existem vários tipos de órgão. Alguns dos principais são o majestoso órgão de igreja, que pode ter 4 jogos de teclado ou mais, além de, frequentemente, ter uma pedaleira destinada a acionar as notas graves. O órgão Hammond, que é um instrumento eletromecânico, criado em 1935 como uma alternativa de baixo custo para as igrejas. Porém, dado o timbre diferenciado, acabou sendo mais usado em estilos populares como o jazz, o blues e o rock progressivo. E o harmônio, inventado em 1842 e que não tem tubos, mas palhetas, como os de alguns instrumentos de sopro, e que em sua origem também foi designado para igrejas pequenas.
Aparentado ao órgão, por ser também um aerofone, nós temos o acordeão. O acordeão é um aerofone de palhetas livres, em que as mãos manipulam os dois conjuntos de teclados e movimentam os foles para produzir o som. O registro mais antigo é o construído por Christian Buschmann, em Berlim, no ano de 1822. Não há muitas composições do repertório erudito escritas para acordeão. O seu uso é mais difundido na música popular de diversos países, na Europa e na América do Sul, incluindo o Brasil em regiões tão distantes quanto a Bahia e Rio Grande do Sul. E o acordeão também é conhecido como sanfona. Existem algumas variantes modificadas do acordeão, como é o caso do bandoneon, o bandoneon é um instrumento argentino intimamente associado ao tango e para o qual um importante repertório erudito foi escrito, uma boa parte dele por Astor Piazzolla. E a concertina. A concertina permite notas diferentes ao abrir ou fechar o fole com um botão. É muito usada na música popular de diversos países, como Irlanda e também Portugal. Falaremos agora do cravo, que é um instrumento da categoria dos cordofones. De acordo com o dicionário musical New Groove, a mais antiga referência ao instrumento musical, em latim clavicembalum, data de 1397, na cidade de Pádua, atualmente parte da Itália. O nome cravo não tem nada a ver com a flor, nem com pregos, nem com o cravo da Índia. É uma derivação da palavra francesa clavier, ou jogo de chaves. Aqui, chave sendo usada como sentido de tecla, sinônimo de tecla. E também pode ser chamado de clavicêmbalo, embora o clavicêmbalo se refira geralmente ao cravo horizontal. Existem as outras variantes que nós vamos ver. O cravo tem origem no saltério, que é um instrumento de cordas que foi muito popular durante a Idade Média. O princípio do cravo é adaptar o saltério a um mecanismo de teclado. As principais variantes do cravo são o clavicítero, em que as cordas são dispostas na vertical, o virginal, que se difere do cravo propriamente dito por ser menor e ter uma caixa de ressonância retangular, em vez de triangular, e a espineta, que nada mais é que um cravo de pequeno porte. Aparentado ao cravo, nós temos também o clavicórdio. Originário do século XV, é um instrumento musical semelhante ao cravo, porém com as cordas marteladas em vez de pinçadas. O clavicórdio é usado mais como um instrumento auxiliar de composição que um instrumento propriamente de concerto, dada a sua amplitude sonora muito baixa. Mesmo assim, existem algumas peças musicais escritas para clavicórdio, algumas inclusive escritas já no século XX. E dada a característica do clavicórdio de ter a sonoridade baixa, foi criada uma variante amplificada eletronicamente, que é o clavinete. Criado por Ernst Zacharias em 1964, o clavinete é um instrumento do cânone musical popular, sendo muito usado em estilos como o jazz, o reggae, o rock, o soul.
mas todas as peças do repertório erudito escritas para clavicórdio, bem como para outros instrumentos de teclado e cordas, podem ser executadas no clavinete. O clavinete é um instrumento patenteado, fabricado pela Hohner, uma empresa alemã da cidade de Trossingen. E agora vamos falar do piano, o mais bem-sucedido de todos os instrumentos de teclado. O piano foi inventado no ano de 1711 por Bartolomeo Cristofori, em Pádua, na República de Veneza, que hoje é parte da Itália. Semelhante ao clavicórdio e a diferença do cravo, o piano tem as cordas marteladas, mas a técnica aperfeiçoada permitia tocar notas mais fortes ou mais fracas, o que não era possível no cravo. O nome piano é uma abreviação de pianoforte, por sua vez uma redução do seu nome original, clavicembalo col piano e forte, em italiano, cravo com fraco e forte. Lembrando que a palavra piano em italiano significa fraco. Tipicamente, o piano é um instrumento com as cordas expostas na horizontal, o chamado piano de cauda, mas há também algumas variantes, como o piano vertical, que é acústico também e voltado para ambientes pequenos. O piano eletromecânico, que tem um funcionamento semelhante ao piano acústico, com cordas, mas amplificado por meio de circuitos elétricos. E o piano digital, que tecnicamente é um emulador, dado que não tem cordas. Cada tecla aciona um dispositivo que emula o som do piano acústico, mas também pode emular diversos outros instrumentos. Ele não é tecnicamente um piano no sentido acústico, no sentido instrumental. Ele é um emulador de piano, na verdade. O piano moderno é constituído por 88 teclas e também uma pedaleira, com 3 pedais. O esquerdo é chamado de una corda, que permite fazer vibrar uma única corda por vez, dado que cada tecla aciona 3 cordas. E, de maneira geral, aciona 3 cordas. Mas esse pedal faz com que somente uma das 3 cordas seja acionada. O sostenuto, que é o pedal do meio, em que em alguns casos as teclas pressionadas ao serem tocadas são sustentadas, mas também tem a função de surdina, no caso dos pianos verticais, que acionam uma camada de feltro sobre as cordas que faz com que o som seja abafado. E o pedal de sustentação, que é o pedal direito, que solta todas as cordas, fazendo com que as notas se prolonguem. Um outro instrumento musical de teclas, esse já da família dos idiofones, é a celesta. A celesta foi desenvolvida no século XIX na França pelos irmãos Mustel. De forma similar ao cravo, a celesta foi desenvolvida a partir da adaptação de um teclado a um instrumento que já existia, que é o glockenspiel. E funciona de uma maneira muito parecida com o piano, com a diferença de que em lugar das cordas existem barras de aço, que não têm tensão. Talvez a obra musical mais famosa que use a celesta seja a Dança da Fada Açucarada, do balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. É um instrumento do repertório erudito que foi usado em diversas obras de compositores do período romântico tardio. E hoje é usada com frequência em uma obra do classicismo, a ópera A Flauta Mágica, de Mozart, em que uma personagem, o Papageno, tem um glockenspiel usado em diversas ocasiões. Hoje o glockenspiel é substituído na orquestra pela celesta. Falaremos agora dos eletrofones, começando pelas ondas Martenot. As ondas Martenot são um instrumento de teclado
criado pelo francês Maurice Martenot, e que é caracterizado por modulações diretas de ondas musicais em um oscilador eletrônico. Foi muito usado no desenvolvimento da música eletroacústica, tratado como um símbolo da modernidade pelos compositores da primeira metade do século XX, já dentro da música de vanguarda. A origem das ondas Martenot está num instrumento elétrico um pouco anterior, que é o theremin, que é executado sem a intervenção do instrumentista. E temos também os sintetizadores. Os sintetizadores são o que popularmente se chama de teclado, sem outro qualificativo. É um instrumento musical que aciona sinais digitais. O sintetizador permite reproduzir o som de qualquer outro instrumento musical e incluir acompanhamentos musicais pré-definidos. Os pianos e órgãos digitais são tecnicamente sintetizadores, mas se diferenciam desses pelo peso das teclas e a ausência dos acompanhamentos musicais, de forma que nem todo tecladista é capaz de tocar piano ou órgão, embora a recíproca seja verdadeira. Geralmente, alguém que é capaz de tocar piano, cravo ou órgão consegue tocar teclado. É muito comum que os estudantes de piano tenham teclados em casa devido ao custo bem menor. O problema é que, em geral, os teclados têm as teclas macias e, a despeito da versatilidade sonora, não cobrem todas as oitavas do piano. Por último, nós vamos falar dos teclados soprados. É uma categoria bem pequena e com pouco repertório, mas ainda assim digna de nota. O instrumentista sopra uma palheta enquanto controla as notas com as teclas, que é o caso da escaleta, e da claviola. E assim chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Assim estarão ajudando o canal a crescer. Um grande abraço e até a próxima!